Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso de hoje, na nossa Operação Férias. Férias, alegria, movimento. Não vou continuar essa... para meios entendedores, meio jingle basta. Mas é da velha guarda. Hoje nós vamos falar sobre os livros que me marcaram aqui, que importaram na minha formação. Acho que a gente tem até uma pergunta sobre isso, né? Que a gente foi desdobrando então em 3 episódios. Fizemos um sobre os textos mais significativos dentro da psicanálise. Fizemos outro sobre a formação assim, em geral, né? Literaturas e histórias, né? E agora temos um sobre, vamos dizer assim, ciências humanas, né? Acho que são as três coisas que a gente deve ter aí, no mínimo, né, na formação do psicanalista. Literatura, pode ser poesia, pode ser drama, pode ser cinema, mas é algo ligado à arte, né? A psicanálise é ela mesma, então os textos, Freud, Lacan, Bion, Winnicott, Klein, né, os textos ali mais verticais, e as ciências humanas, né, então história, filosofia, sociologia, antropologia, política, né, e aí cada um vai criando as suas conexões mais interessantes, que servem mais. Mas eu acho que não dá para falar muito assim informação se você não cultivar esses 3 braços, vamos dizer assim. A gente tem 2 ouvidos, o Hayek falou no 3º ouvido, e eu vou dizer, a formação tem um tripé, mas uma das pernas do tripé é também um novo tripé, mais ou menos formado assim, dessa maneira como eu propus. Talvez existisse um quarto, né, para aquelas que querem fazer uma separação, que seria assim, da psicopatologia, né, quer dizer, os textos clássicos em psicopatologia, mas para isso, já anuncio aí, a gente está pensando um curso mais longo, mais detalhado, né, então comentando aí os autores e os sistemas diagnósticos, um curso aí que o Bully está colocando os ingredientes na panela. Mas vamos falar então dos autores, vamos dizer assim, ciências humanas. E eu começaria por um autor da psicologia. Vamos lembrar, né? Quer dizer, psicanálise e psicologia não são a mesma coisa, são coisas diferentes, né? Ainda que muitos autores, muitos professores, muitas pesquisas dentro do campo institucional, né, disciplina, né, chamada psicologia, deem aula e trabalhem com psicanálise. Eu acho que isso tem que ver com a formação da psicologia. Normalmente a gente entende, né, a psicologia, ela nasce quando? Quando aparecem as primeiras instituições, né? É um jeito de fazer história, de dizer assim, então quando a gente tem um saber autonomizado em uma universidade, lá em Leipzig, na Alemanha, 1880, então aí a gente nasceu a psicologia, né? Bom, mas primeiro nasceu bífida, né, porque era método experimental para um lado e psicologia dos povos do outro, psicologia social experimental, vamos dizer assim. E 15 anos depois, né, 20 anos depois, nasce uma outra forma de, vamos chamar assim, psicologia, que é a psicanálise. Orientada para a clínica, para a prática, para a escuta das pessoas, para a reversão de sintomas e etc. Como a psicanálise ela nasceu muito ligada à medicina, ainda que o Freud tenha lido muitos autores da psicologia da sua época, que eram o quê? Autores que tinham se recém-formado no campo psicológico, né? Se a gente fosse olhar assim com mais profundidade, esses autores, eles vinham da onde? Vinham da filosofia, vinham da literatura, da crítica literária, eles vinham da história, eles vinham de outros campos, né? Não eram, vamos dizer assim, psicólogos nativos, porque não tinha nem tempo para a gente ter uma massa aí muito extensa de psicólogos, nem na Alemanha, nem na França, nem na Inglaterra. Guardadas essas condições, um texto que fez minha cabeça e que eu acho que é incontornável para a gente falar aqui qual o lugar da psicanálise nessa conversa, e é o texto do meu querido professor, orientador também, Luiz Cláudio Figueiredo, A Invenção do Psicológico, 4 séculos de subjetivação, 1500 e 1900. E eu assisti às aulas desse livro, né, enquanto aluno de pós-graduação. Eu acho que
Luiz Cláudio estava eu estava no doutorado e ele foi dando aquilo que seria o conteúdo do livro. Então, ele ficou impregnado na minha maneira de pensar, né? Principalmente porque a gente conhecia o Luiz Cláudio. Isso aqui é o Luiz Cláudio antes dele se tornar psicanalista, hein? Que é uma figura, eu acho que única, ímpar, não conheço outra dentro da psicologia, que começou como behaviorista radical, né? Orientou lá o querido Emanuel, hoje reitor da Universidade Federal do Pará. Depois ele se tornou fenomenólogo, né? Quer dizer, leu tudo de Heidegger, leu tudo de Sartre, Medrat-Boss, Merleau-Ponty, e depois se tornou psicanalista, praticante, né? Eu acho que ninguém conseguiu cobrir as três áreas com a mesma profundidade, né, com o mesmo desempenho acadêmico como o Luiz Cláudio. Então a gente que vinha de momentos anteriores, onde ele tinha escrito, por exemplo, um trabalho também muito bom, chamado Matrizes do Pensamento Psicológico, que é o quê? Epistemologia tradicional, né, teoria da ciência meio positivista, meio, vamos dividir em nomotéticos e ideográficos, né? Teria epistemologia convencional. A gente, quando encontrou isso aqui, falou, mas isso aqui é um renascimento da conversa sobre epistemologia, né? O ser ciência tem história, né? Ciência é uma questão, quando a gente fala em ciências humanas. Há projetos, né, de inclusão, exclusão, paralelismos, né? Isso tudo tem que ver não só com o conhecimento enquanto uma coisa assim abstrata, né? Quer dizer, proposições que são verdadeiras ou falsas, correspondentes ou não ao mundo, que podem ser assim universalizáveis numa determinada linguagem, segundo um determinado método. Bom, isso é uma maneira, vamos dizer assim, de olhar para as coisas, mas aqui tem outra, né? Que é de pensar a psicologia a partir da modernidade, né? A partir de experiências sociais concretas, a partir de sofrimentos sociais concretos, a partir de discursos, a partir de tudo aquilo, vamos dizer assim, que promove e que cria, de certa maneira, a nossa vida psíquica, né? Para além das funções psíquicas, psicológicas básicas, né? Memória, atenção, vontade, etc. Então, o triângulo que ele faz aqui me inspirou tremendamente, né? O triângulo entre as psicologias que ele chama, né, de românticas, né, disciplinares e liberais. Esse triângulo me inspirou ao meu trabalho de livre-docência, né, estrutura e constituição da clínica psicanalítica, que é uma espécie de aplicação das ideias aí do Luiz Cláudio no contexto da psicanálise, né? Ele faz isso para a psicologia, ele passa pela Gestalt, passa pelo behaviorismo, pela fenomenologia e tal. Eu tentei fazer isso dentro da psicanálise, né? Um trabalho, então, decisivo para mim. Outro trabalho que me caiu na mão, assim, porque alguém falou, faz uma resenha disso, e quando você é garoto, o cara falou, você vai, né? Cavalo passou uma vez, você vai. E eu me meti, então, a ler esse trabalho do Alain Badiou, Para uma Nova Teoria do Sujeito, da Relume do Mará, acho que nem existe mais essa editora do Rio, que era muito boa, né? E isso aqui me abriu assim, as portas para a teoria do sujeito, passei o resto da vida estudando isso também, e para o programa que ele coloca aqui, especialmente no que concerne o uso das matemáticas, né? O termo Lacan, maior confusão, por que o Lacan precisa da topologia, para que matemática, para que séries combinatórias, para que tudo isso, né? Eu fui entender aqui no Badiou, né? Eu acho que sem o Badiou tem outras respostas, tem outros entendimentos, mas o Badiou é o meu, né? Assim, a parte, claro, não me diria um badiuniano, porque ele tem desenvolvimentos muito próprios, que não saberia nem avaliar direito, mas ele é muito útil para a gente entender e sacar a complexidade, a sagacidade do Lacan quando ele mobiliza as matemáticas. Vejam só, né? Quando você fala em matemática, você diz assim, é para excluir o sujeito, né? É ciência formal, é ciência positiva, é ciência dura. Não é, né? A graça da coisa é, vamos trabalhar com linguagem formal para pensar melhor o sujeito, para diferir o sujeito de subjetividade, de subjetivação e outras coisas que estão assim ao redor. Então, querido Badiou, um abraço, acho que está vivo, assisti as conferências dele em Paris, é um excelente
orador, implicado, né? Um sujeito assim muito afável, muito bacana. Também como é outro dos meus professores maiores, assim, os professores que me marcaram, né? E na filosofia já, né? Fiz primeiro psicologia, depois fiz alguns anos de filosofia, mas não esqueço jamais o curso de filosofia contemporânea com Paulo Eduardo Arantes, que à época, né, veja, não são os melhores livros necessariamente de cada um, mas são os que me marcaram. À época lançou o Departamento Francês de Ultramar, Estudos sobre a Formação da Cultura Filosófica Uspiana, uma experiência nos anos 60. Quando ele vai, no fundo, a gente devia ter um livro desse aqui para todas as faculdades, as universidades, né, para gente entender onde é que você está. Né? Você caiu aí na PUC, você caiu aí na... Qual é o lugar, qual é a geografia intelectual que você tá vivendo, né? Quem é você? Não você na fila do pão, mas na geografia dos saberes. E isso aqui, então, ele explica, né, qual que era a confusão, qual que era a conversa. Por isso que acontece, quando você está entrando no lugar, tem uma conversa ali. Às vezes tem 100 anos, 20 anos, 10 anos, vai ter uma conversa. E o Paulo Arantes faz isso, então ele mostra quem foi Marilena Chaui, de onde veio o Bento Prado Júnior, o que queria o Gianotti, o que queria o Lívio, como é que se formou no Brasil um departamento, né, um departamento de filosofia que era tão bom, era tão assim, fazia a mesma coisa que qualquer outro departamento francês de filosofia. Bom, mas olha aí a colonização, bom, essa discussão, ele também está metido nisso e tem ótimas ideias a respeito, mas para começar temos que entender, né, como foi que aconteceu, né, precisamos de história, né? Então é um ótimo representante que alguns chamam, e eu reputo, né, sem arrogância, mas é uma história, é uma tradição de pensamento, tradição uspiana, né? Tem aí então o Bento, tem aí o Roberto Schwartz, o Paulo, o Marilena, tem o Paulo Emílio, né, no cinema, tem professores que vieram bem antes da gente. Isso é muito importante ter em mente, isso eu aprendi nesse livro, isso eu aprendi que a gente vai entrar na conversa, dar os palpites, depois vem outros, vão fazer outras coisas. E você fez a sua parte ou não fez. Sem isso, sabe o que você tem? Aquele complexo de originalidade, aquelas opiniões ridículas sobre os intelectuais, a USP, aquelas coisas boçais, e não, mas isso aí é coisa de paulista. Pode ser preconceito, ideologia, tudo misturado. Mas conversa séria é na história, é no texto, não é xingar os outros. Aí veio outra paixão. Também tive a oportunidade de estar e discutir, de fazer coisas com ele. É uma figura assim, única, vamos dizer, que é o Slavoj Žižek, né? O mais sublime dos histéricos, Hegel com Lacan. Né? Olha só, coleção dirigida pelo Marco Antônio, lá da Jorge Isaac, que a gente consumia assim, ficava esperando para o próximo livro, né? Semana a semana, era o nosso jornal, né, lacaniano. E quando chegou o Žižek, em 89, a gente, assim, outro Lacan. Tem outro Lacan, o que a gente está fazendo aqui não pode não estar totalmente errado, mas a gente não tá se entendendo no conjunto maior da conversa na qual o Lacan está. E então o mais sublime dos histéricos onde ele vai mostrando por que o Lacan, no fundo, é um continuador do Hegel, um leitor do Hegel. Não dá para fingir que a filosofia é outra coisa, então não precisa, porque a psicanálise ela tem que ler o Hegel, tem que entender a complexidade e a interessância, né, do que é o pensamento dialético. Bom, junto com o Žižek, e talvez um pouco antes, tive esse outro encontro, né, dessas que entram na vida e você daí vira um consumidor. Né? Michel Foucault, As Palavras e as Coisas, 66 também, se não me engano, e que é um livro que assim, quem quer ser professor universitário, com isso aqui você se vira. Né? Porque é um livro sobre arqueologia das ciências humanas, então você tem uma ideia ali do que é história, do que é economia, do que é antropologia, o que a biologia tem a ver com isso, cadê a linguística, né? Você se situa numa conversa maior, muito importante.
Foucault, a abertura que ele tem aqui comentando o quadro das meninas é sensacional, né? A famosa citação das espécies animais da enciclopédia chinesa do Borges. Só tem clássico, aqui só tem coisa interessante. O último capítulo, onde ele fala a psicanálise e a etnologia são ciências especiais, contra ciências, porque elas não estão aderidas a uma antropologia positiva. No fundo a ideia é essa, né? Quer dizer, o homem é uma invenção aí do século XVIII, XIX, nunca existiu. E para que serve, né? O homem, né? Todos os cientistas podem imaginar. Foucault na cabeça, e não acredito em ninguém que vai querer fazer psicanálise sério hoje que não passe pelo Foucault. Aí, bom, tem a obra do Foucault, Ditos Escritos, a História da Loucura, um texto muito bom, Psicologia de 1840 a 1890, né? Um curtinho. Tem o Isso Não é um Cachimbo. O Foucault é interminável, né? É aquelas coisas que entram na vida e você vai aos poucos degustando. Outro trabalho que fez assim minha cabeça, andava com ele para cima e para baixo, dei muita aula sobre isso, é o trabalho do Thomas Kuhn, Estrutura das Revoluções Científicas, né? O Kuhn, ele tem uma relação com Poiré, né, que é o epistemólogo talvez mais importante para o Lacan. Ele representa uma virada, né, no entendimento do que é ciência, né? A gente entendia a ciência, né, como Popper, como um tipo de conhecimento que seria assim abstrato, imune, impessoal, indiferente aos cientistas, né? E o Kuhn vem dizer, olha, a ciência, no fundo, é o que os cientistas dizem que é. As comunidades científicas não são homogêneas, elas estão brigando entre si. E aí aparece essa ideia, consagrou o Kuhn, né, que os paradigmas vão se alterando. Né? Você tem crise, momentos de crise da ciência, você tem revoluções científicas, você tem correções, você tem anomalias, você tem todo um léxico para você estudar uma ciência. O que era problemático para a gente é que eles dizem assim, isso aqui não vale para ciências humanas. Ciências humanas não tem paradigma. Quem tem paradigma é física, sei lá, matemática, química, talvez, né? Depois a coisa muda no trabalho Atenção Essencial, né? Trabalhos posteriores, ele vai falar justamente o quê? Que as ciências definem também pelo seu léxico, pelo seu vocabulário. Vamos dizer, olha, muitas vezes não é porque uma perspectiva ela se extingue, mas não é porque ela estava errada, é porque ela estava certa, mas uma espécie de renovação discursiva, né? Muita gente não entende isso, acha que então essas mudanças elas não estão justificadas pela marcha interna da razão, pensada como uma concorrência acumulativa de saberes. Não. Gente, tem que ler Kuhn. Você quer discutir ciência, psicanálise, você tem que ler o Kuhn. Não leu, pau comeu, entendeu? Outro livro que mudou aqui a minha cabecinha, e essa foi daqueles assim que você vai, como um vinho bom, né? Vai degustando, vai relendo. Pô, mas o que é um trabalho, né, rigoroso, assim, de ir lá, pegar um autor, sacar um problema, dar uma ilustração. O Declínio do Homem Público, Richard Sennett, que é um trabalho criticando a psicologização da cultura. Dizendo, olha, a gente aqui inventou a partir dos anos 60, um pouco dialogando com o Lesch, né, de cultura do narcisismo. A partir dos anos 60, 70, a gente está expandindo tanto a importância da vida privada que a gente está se retirando da vida pública. E isso é péssimo, né? O declínio do homem público. Por quê? Porque corrói o que a gente chama de política. Tava certo, né? Não sei se nos termos que ele coloca. Bom, aí vem uma outra paixão, minha amante, vamos dizer assim, vou confessar aqui pela primeira vez em público, chama-se antropologia. Né? Claude Lévi-Strauss, o famoso, né, Antropologia Estrutural 1, tem Antropologia Estrutural 2, e seus textos fantásticos, obrigatórios pra gente. Inclusive foram os textos que o Lacan mais leu. Né? Ele leu Estrutura Elementar do Parentesco e esse compilado aqui, né, Linguística e Antropologia, existem organizações dualistas, O Feiticeiro e Sua Magia, Eficácia Simbólica, Estrutura dos Mitos, Estrutura e Dialética, tudo isso aqui é obrigatório, né? Acho que nos bons cursos de antropologia para a psicologia, você tem que passar por esses estudos, inclusive porque a maior parte deles foram feitos com indígenas brasileiros, né? Então vamos valorizar um pouco, né, o que se pensou com o Lévi-Strauss e com aquele que é um discípulo, um aluno,
do Lévi-Strauss, que renovou a noção de estrutura. Muita gente diz, a estrutura não é estrutura. A conversa continua, gente, de novo, né? Não é, vamos pegar esse aquele modelo, porque em 60 a discussão era, 55 a discussão era essa. Não, aí veio Eduardo Viveiros de Castro, A Inconstância da Alma Selvagem, um dos livros mais rabiscados dessa casa, porque é difícil, a gente não é da área, vamos dizer assim, e daí você vai ter que entender os sistemas de nomeação dos Walapitis, como chama, os modificadores, a ontologia, o Walapiti, os esquemas dravidianos, as bipartições do mito tupinambá, as estruturas caiapós. Isso aqui é difícil, mas é adorável, né? Mas a gente quebra a cabeça, né? Mas isso aqui tem que vir para a psicanálise, isso aqui tem que renovar a psicanálise, é o que a gente tem tentado durante aí os últimos anos, né? Inclusive o livro sobre luto tem isso bem claro, né? Tem essa perspectiva. O último livro aí mais recente, A Última Paixão, penúltima talvez, é o Ian Hacking, Representar e Intervir, né? A gente já comentou aqui um livro dele sobre os Viajantes da Memória. Ele tem um opúsculo sobre o autismo muito interessante. Quem quiser entender minhas críticas ao uso, né, assim, canibalizado, né, dos diagnósticos tipo TDAH, leia o Hacking. O que eu estou falando é assim, um desenvolvimento, né, uma consequência, né, de entender o que são os transtornos mentais a partir do que ele chama aí de nominalismo dinâmico. Pode não concordar com ele, mas não venha dizer que isso aí é invenção, sei lá, ideológica, qualquer coisa. Isso aí é uma posição que tem que enfrentar e rebater, não xingar, não zoar. Então é isso aí, gente, um passeio por os meus queridos, minhas paixões, né? Espero que vocês tenham aí férias, tenham ajudado esse não ouvi, vou dar uma conferida naquele, né? Novas paixões são sempre bem-vindas. E é o que diz Aqueronta Monvepo. Clica aqui embaixo, ele vai trazer um remo para dar na sua cabeça se você passar as férias sem tocar num livro.